Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor por mais uma noite. Louvado seja o Senhor por tempo de oração, tempo de estar junto, tempo de poder compartilhar com os irmãos, tempo de poder falar com o Senhor sobre tantos pedidos que nós temos, falar com o Senhor sobre questões do nosso coração, questões da nossa vida. E isso com irmãos é melhor ainda. Parece que a gente fica, não sei vocês, mas parece que a gente fica fortalecido. Parece que a gente olhar o outro ali, orar com ele, parece que nos dá mais força ainda, parece que nos deixa mais fortes para poder enfrentar algumas circunstâncias da nossa vida. Salmos, capítulo 4. Por favor, abram as vossas Bíblias, seja de papel, seja eletrônica. Abra no Salmo, capítulo 4. Hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca de segurança em meio à angústia. Falaremos um pouquinho sobre segurança em meio à angústia. Obrigado, Daíus. Enquanto os irmãos abrem Salmo capítulo 4, eu encho esse copo com água. Diz assim a palavra do Senhor: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Queremos te agradecer por esse momento. E que ao observarmos o texto, ao analisarmos esse texto nessa noite, esse possa ser de uma grande transformação de dentro para fora começar na minha vida. Que a nossa segurança de fato esteja no Senhor e que possamos ouvir a tua voz. Que no meio das nossas angústias a tua voz seja a que brade mais alto, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na antiguidade, um povo, um exército ou um indivíduo, para se sentir seguro, ele morava em cidades com muros altos, grandes fortalezas ou até mesmo lugares mórbidos e distantes. Trazia segurança isso para um determinado povo, ou até um exército, ou até uma pessoa, quando queria fugir dos seus inimigos, né? Tudo era pensado em prol de se defender de ataques do inimigo, de ter uma segurança, de ter algo seguro, fortalecido e fortificado. Nos dias atuais não é diferente. Diversos mecanismos, vamos dizer assim, de segurança foram inventados para tirar essa angústia da falta de segurança. Por exemplo, uma casa com muros altos, cerca elétrica, câmeras de segurança, um cachorro aí bravo. Eu não colocaria um cachorro. Enfim, tudo que tiver alcance para se proteger é feito hoje em dia para se dar uma sensação de segurança. Para que a pessoa se sinta segura, para que a pessoa se sinta protegida, não só ela, mas como a sua família. Exemplo dessa segurança também são as empresas de transporte de valores. Carros fortes blindados, homens armados fazendo a escolta daquele valor que está sendo transportado de um local para outro. Mas e quanto a nós? Quando a angústia toma conta das nossas vidas,
quando a alma está insegura, quando temores querem tomar conta de nós, qual empresa recorrer para guardar o coração, a mente e a alma angustiada? Para quem ligar? Qual empresa de segurança ligar quando o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma estão angustiados? O angustiado paira e respira insegurança, o medo. O céu parece que está sempre nublado e as nuvens parecem nunca saírem dos seus olhos. Nuvens cinzas, nuvens carregadas, parecem nunca sair da sua vista. Parece que o sol nunca vai brilhar. Principalmente aqueles que não têm em quem ter esperança. Principalmente aqueles que não têm a Deus. Mas e quanto a nós? Quando temores dessa vida nos assolam, quando a noite é mais longa, como as Escrituras retratam para nós e falam acerca de dias angustiantes, a quem a gente recorre? Para onde a gente procura uma segurança? Em que nós temos segurança? No que nós temos segurança? Para quem nós pedimos ajuda? É sobre isso que nós vamos pensar nessa noite, um pouquinho partindo do salmo que a gente leu, Salmos capítulo 4. Que depois que Davi, no início do salmo, orou a Deus pedindo-lhe o socorro, ele volta imediatamente o seu discurso para os seus inimigos. E dependendo da promessa divina, triunfa sobre eles como um vencedor. Davi ensina, como seu exemplo, que quando a gente for tomado pela adversidade, que quando a gente for tomado e envolvidos por profundas aflições, que a gente medite nas promessas de Deus, nas quais a esperança de salvação nos é demonstrada, de modo que nós usamos isso como um escudo em nossa defesa, ao ponto que a gente rompa com esse escudo. Essa é a ideia de romper com o escudo. Quem aí assiste filme de super-herói, vê que o super-herói que usa o escudo, ele é o segundo colocado, porque o que usa uma roupa vermelha, ele é o primeiro colocado, mas ele rompe ali com o escudo. Essa é a intenção, essa é a ideia. As tentações que nos aflige o coração. Quem tem no Senhor a sua esperança, quem tem no Senhor a esperança de salvação para as suas aflições, rompe como um escudo a tentação que aflige o coração. A ocasião em que esse salmo foi escrito, foi composta, alguns creem que é incerto. Porém, à luz do teor desse salmo, há uma conjectura, há um pensamento que foi em um determinado momento em que Davi era um fugitivo e exilado. A maior parte da vida dele ali, né? Principalmente quando é no salmo. Ou é na caverna, ou é fugindo, ou é exilado, é fugindo de inimigo. Esse ali era a tônica, principalmente dos louvores de Davi, e a gente fala bem assim. Alguém fala, e eu não lembro quem, que se você quisesse encontrar Paulo, era só procurar o endereço do presídio mais próximo, né? Eu acho que com Davi era, se você quisesse encontrar Davi, era você procurar na caverna mais próxima, ou se alguém estivesse se fingindo de louco, como ele precisou fazer uma vez para poder fugir, né? Então, não se sabe ao certo, mas se sabe que essa era a tônica de que Davi estava passando. E o que ele faz com isso? Um louvor. Porque esse saltério, ele é um louvor, por mais que ele seja um lamento do indivíduo, mas ele é uma oração barra louvor, que se você vê aí na sua Bíblia, instrumentos de cordas, para ser tocado com instrumentos de cordas. Ou seja, Davi, você fez o sinal aí já, que não é o Davi da Bíblia, é o Davi nosso aqui, né? Já estava ali com os instrumentos de corda na mão, pensando numa melodia para o Salmo número 4, e aí vai longe. E é bênção. E é mediante esse cenário, com essa ideia do que o salmista estava passando e como ele louva, em que circunstâncias que ele louva, isso é muito interessante falar, que nós ficamos com isso na mente, para que a gente possa
entender um pouquinho o que esse salmo vai dizer para nós nessa noite, como segurança em meio à angústia. Interessante que mesmo em meio a esse cenário de perseguição e exílio, ele confia em Deus, ele está confiante em Deus. Nas nossas angústias, eu estou lendo de novo o livro Confiando em Deus, quando a vida aflige, golpeia e fere. E lá fala uma questão muito interessante que, se a gente parar para analisar, e eu parei para analisar, é que é muito mais fácil a gente obedecer do que confiar. É muito mais fácil, em momentos de aflição, a gente obedecer do que confiar. Por exemplo, quando você vê um familiar seu acamado. Ou que você olha aos seus olhos e você mesmo já dá a própria sentença de morte, falando bem assim, aqui não tem mais jeito. A confiança, nesse caso, é muito mais difícil do que a obediência. Porque se falasse assim, para o seu parente ficar curado, você tem que andar lá até o fim do mundo. Itapema. Não, brincadeira. Até lá uma cidade distante, você obedecia para que ficasse a pessoa curada. Mas você confiar implica estar com o coração, com um escudo no braço, quebrando a tentação de não confiar em Deus em momentos difíceis da vida. A gente pode não estar exilado, a gente pode não estar sofrendo uma perseguição, como Davi aqui em específico estava sofrendo por Saul para que ele tirar a sua vida, mas nós temos as nossas aflições. Nós temos algo que nos aflige. Eu falei o nós, eu vou falar o eu. Eu tenho algo que me aflige, eu tenho a minha aflição. Porque vai que alguém aqui está muito de boa, não tem aflição nenhuma, está ali tinindo lado a lado com o papai, e aí eu tô falando nós e a pessoa tá no coração, você tem aflição, eu não. Fale por você. Eu não, né? Então eu vou falar o eu. Tá junto? Amém. Então nós. E aí ele apresenta para nós nessa noite em oração, já no versículo 1. Veja o que ele diz. Responde-me quando clamo. Ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Esse versículo ele já foca na oração, ele já foca num clamor. Ele já foca numa súplica para Deus. Onde Davi mostra claramente a característica clássica de um salmo de lamento. Porque, ao contrário de muitas vezes nós que lamentamos para as pessoas erradas e de forma errada e no local errado, Davi lançava o seu lamento, a sua dor para o Senhor, para Deus. Interessante como ele invoca Deus de uma forma destemida e firme, mesmo em meio à sua aflição. Isso dá a conotação, mostra para nós a intimidade, a confiança em um Deus, mesmo em um momento de aflição. Porque Ele sabe quem é a sua justiça. Ele sabe quem é aquele que fez promessas para Ele. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Um ensino de que ele conhecia o seu Deus e que mesmo perseguido, exilado e angustiado, sabia quem recorrer. Nós sabemos a quem recorrer nessa noite? Nós que estamos angustiados. Se você não está angustiado, louvado seja o Senhor pela sua vida. Você não tem nenhuma preocupação, nenhuma angústia. Que Deus conserve assim. Mas nós sabemos, nós que estamos angustiados, sabemos a quem recorrer. Davi sabia. E nós sabemos a quem recorrer, mas não na teoria. É claro, né, pastor? Se eu estou lendo aí, a gente recorre para Deus. Pô, isso aí é como se fosse 2 mais 2, né, pastor? Tá angustiado, 2. Corre para Deus, mais 2. Fica livre, é igual a 4. Mas é isso que a gente faz?
É isso que quando a angústia bate forte no nosso coração, ou vocês se assemelham igual a mim, que fica algumas diversas vezes igual um peru doido. Vocês já viram aquele peru que fica girando e fazendo glu, 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 glu? A cabeça daquele jeito. Que a gente sabe que a gente tem que recorrer, a gente diz que confia, mas veja como é difícil confiar. Mas Davi sabia a quem ele recorrer. E olha o que ele pede. No seu clamor, na sua súplica, ele já fala: dai-me alívio, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. 3 pedidos que refletem o estado de angústia do salmista. Que expressa o seu sentimento. Dá-me alívio, ou seja, acalma meu coração. Me tira essa angústia, me tira essa insegurança da alma. Pelo que eu estou passando, eu estou fugindo. Eu também tenho medo. Eu também fico aflito, eu também fico angustiado. Então me dá alívio. E logo em seguida ele pede o quê? Tem misericórdia, ou seja, não me deixe cair nas mãos dos meus perseguidores. Não me deixe afundar nessa situação. Tem misericórdia de mim, me livra. Ouve a minha oração. Ou seja, atende o meu clamor. O meu pedido. Se inclina para mim. Quando um súdito ia fazer um pedido para o rei, o gesto de se inclinar é porque ele estava dando atenção. É com essa figura de um soberano rei, de um rei dos reis, do Senhor dos senhores, que governa sobre tudo e sobre todos, que Davi clama a ele: se inclina para mim, por favor, Senhor. Ouve o meu pedido, ouve a minha oração. E clamava justiça a Deus, porque o Senhor havia feito promessas a Davi. Assim como o Senhor fez promessas e tem promessas para nós. E onde a gente pode encontrar isso? Nas Escrituras. Todas as promessas que o Senhor fez para nós, que estão nas Escrituras, hão de se cumprir. Se não for aqui, na nossa morada celestial. Louvado seja o Senhor. E aí, após fazer essa oração, Davi adquire no seu coração uma confiança que ele adverte e exorta aqueles que estão à sua volta. E é uma exortação também àqueles seus inimigos. Os versículos de 2 a 5 retrata isso. O feliz resultado da oração de Davi foi que, quando ele recobra o ânimo, foi capaz não só de repelir a fúria de seus inimigos, ou seja, mesmo que aquilo tudo tivesse caindo sobre ele, ele repeliu, afastou dele, mas também lançar para os seus inimigos, no rosto dele, um desafio e destemidamente desprezar todas as suas maquinações. O que significa isso? Davi agora não se importava com quem mais estava perseguindo ele. A oração, a busca, o clamor ao Senhor trouxe uma confiança tão grande para ele que agora ele se volta para os seus inimigos e começa a falar. Para que essa confiança permaneça inabalável, nós, quando formos pegos pelas adversidades, não devemos entrar em conflito com as adversidades, com aquilo que nos aflige, sem antes a gente estar municiado da mesma forma que Davi estava. Protegido com a mesma armadura que Davi estava protegido, que era a armadura do contato com Deus. A armadura da oração, a armadura de estar conectado com o Senhor, de estar confiante de quem era o seu Deus, confiando em Deus e nas suas promessas. Após estar munido dessa armadura, Davi agora lança desafios e exortações aos seus adversários. E ele começa a discorrer mediante essa confiança, da qual os homens desconhecem e zombam. Olha o que ele fala: até quando tornareis a minha glória em vexame? Ou seja, a glória de Davi aqui não é a sua glória pessoal, mas em quem ele se gloriava, que era Deus. Já passou por alguma dificuldade, algum problema?
E aí você vai falar para alguém, fala bem assim, eu confio no Senhor, e a pessoa que é cética, ela zomba da sua cara? Ou só aconteceu comigo? Ah, beleza, tá bom. O Deus vai te livrar assim. Era isso que os inimigos, era mais ou menos isso que os inimigos estavam fazendo com Davi, estavam ultrajando, ou seja, desprezando a confiança dele, a glória, não a glória de Davi, não o reinado de Davi, mas em quem ele falava que confiava, quem ele fez a oração no versículo 1. Para nós é como se colocássemos, a advertência de Davi aqui é para até alguns que estavam desviados e que seguiam outros deuses de outras nações. Sabe aquela história de que esse Deus aí não está com nada? Eu vou colocar a minha esperança, eu vou colocar a minha segurança e eu vou me gloriar. Ou seja, eu vou acreditar, eu vou colocar a minha esperança no meu emprego, na minha própria segurança, no meu braço, em tudo, menos em Deus. Era sobre isso que Davi estava advertindo. E ele continua com as perguntas: até quando você continuará amando as ilusões e mentiras? Ou seja, até quando continuaremos a buscar segurança e alívio para a alma em coisas fúteis? Alegria naquilo que não é no Senhor, cura da aflição naquilo que não seja em Deus e na sua palavra. Todas as vezes que fala dessa autoconfiança, de colocar a segurança em si mesmo, ou em algo que você está vendo, que foi seu, que você construiu, eu só me vem à cabeça Nabucodonosor. Lógico, tem outros, tem muitos outros. Mas Nabucodonosor para mim assim é o carro-chefe do negócio. Que ele fala: veja esse exército. Veja esses muros. Veja essa grande cidade da Babilônia. Veja, ele começa. Aí Deus fala: come aí umas gramas aí uns dias e depois eu vou te mostrar quem é poderoso. Para mim é um exemplo clássico do que a gente não deve fazer, de colocar a nossa confiança em homens, o alívio das nossas aflições no nosso emprego, em tudo que não seja Deus, ou naquilo que está nos nossos olhos. Veja, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir realizar essa obra, a aflição é moleza. Colocar a segurança em algo que não é Deus. É isso que Davi está advertindo, não só os seus inimigos, mas aqueles que se desviaram para o lado do inimigo. O pessoal que buscava essa segurança em deuses falsos, algo mentiroso, algo fútil. Pessoas que buscam alívio das suas aflições nas drogas, na pornografia, na bebida, no afastamento dos irmãos, nas más companhias, enfim, em tudo aquilo que transformamos em um pseudo-alívio. Agora eu estou aliviado. Mas a aflição não foi embora. Porque é uma segurança vã, uma segurança falsa, é uma segurança mentirosa. Sabe aquela história, eu bebo para ficar mais corajoso? Que seu amigo te conta? Quando eu bebo eu fico mais corajoso. São mentiras fúteis que tomam conta de pessoas que não acreditam em Deus. E aí a gente pode trocar a bebida e nós cristãos por outra coisa. Todas as vezes que eu fico mais corajoso. Todas as vezes que Aí o Senhor fala: cara, a glória não é sua. A glória é minha. A gente só consegue ter segurança, plena segurança, quando a gente se gloria no Senhor, quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor. Eu não sei vocês, mas às vezes que eu tentei colocar a minha segurança das minhas aflições
quer seja num plano mirabolante que eu tinha na minha cabeça, ou quer seja em alguém, eu fui derrotado. E a minha aflição aumentou mais ainda. Passada essa advertência, ele alerta agora para que eles confiem no que é verdadeiro e não no que é falso. Versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O piedoso, o Senhor ouvirá quando eu invocar. Deus ouve aquele que coloca a esperança e o coração nele e se mantém fiel e firme a ele. No versículo 4, ele vai dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem. Uma advertência que fala em Levítico, e Efésios também cita essa advertência. Sabe o que é isso? Ao ficarem irados, ao ficarem... quando essa aflição tomar conta ao ponto de vocês ficarem irados, não pequem. Lembra? Irai-vos e não pequeis. Mas faça o quê? Olha que interessante. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Davi está falando, quando a ira tomar conta, porque você quer, no caso dele, com certeza ele queria pegar os seus inimigos e falar: eu vou me vingar. Como diz na linguagem dos dias de hoje, vocês não vão se escandalizar não, né? Se escandalizar também não tem problema. O bagulho vai ficar doido. Quando eu pegar esses inimigos, agora eles vão ver. Davi está falando bem assim: não pequem, se deitem, se aquietem, reflita nisso. E ó, a vingança é ensinada, que é de quem? É do Senhor. Então se acalma. Ele está falando isso para os inimigos. Para nós, é no trato do dia a dia. Se vocês se irarem, não mata os outros não, viu? Se irou, vai para casa, deita, se aquieta, né? Reflita nisso e aquiete-se. Ou seja, calma o coração. Não mata ninguém. Não pequem. Não mudem a condição da qual Deus ensina. Ele usa a figura do leito, por quê? Eu não sei vocês, mas geralmente quando a cabeça tá a milhão, é quando? Eu não sei vocês, mas sou eu. Quando eu deito. Aí parece um trânsito de São Paulo na minha cabeça. E aí ele pede o quê? Deita. Se deita. Aquiete-se, pense nisso. Para não pecar. É visto como local de quietude o leito. Não deixe para refletir nessas coisas quando estiver no meio da situação. Não deixe para você refletir nesse caos quando você estiver afligido e quando você estiver irado. Mas reflita no leito, que logo você se aquieta. É um conselho muito sábio. Terceiro, Davi volta a focar na oração nos versículos 6 a 8. Dá advertência para novamente voltar a falar com Deus. Agora ele muda. A fala que era direcionada a seus inimigos e aqueles que se desviaram, agora volta para Deus novamente. No versículo 6, olha o que ele diz. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, muitos céticos dizem que o bem não existe. Não existe esse negócio de bem, não existe esse negócio de Deus. E Davi apela e clama a Deus porque ele sabe quem é o seu Deus. E fala bem assim: Senhor, mostra para eles que existe o bem. O bem vindo da bondade vinda do Senhor. Das bênçãos do alto céus, das coisas boas que o Senhor faz. Mostra para eles, resplandece. O que resplandece é para ser visto. É para Davi ser visto? Não, a glória de Deus ser vista. A bondade de Deus ser vista através da minha e da sua vida.
Para aqueles que falam bem assim, não existe o bem, não existe algo bom para quem serve a Deus. É através das nossas vidas nós refletimos a luz de Cristo que brilha em nós e fala bem assim, sim, aqueles que são de Deus refletem algo bom. A bondade do Senhor os alcança. Eu sei que se a gente fosse falar bem assim de aflições aqui, a gente faria uma lista, mas se a gente muda a nossa mente, a gente muda a nossa mentalidade e começa a pensar nas coisas boas que o Senhor fez por nós, no dia de hoje nós vamos encontrar um monte também, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Isso era demonstrado aos olhos daqueles que não acreditavam na bondade de Deus, mas Ele é bom. O versículo 7 vai mostrar qual é a maior alegria. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. A alegria da parte de Deus é maior do que qualquer riqueza. Porque a fartura aqui representava um tipo de riqueza. Ter vinho em abundância e trigo em abundância nos celeiros representava a fartura. O Senhor é maior que isso tudo. Ter ao Senhor é maior que ter qualquer coisa nessa vida. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso maior bem. Davi está falando na oração que a fartura não é nada perto daquele que nos livra das nossas aflições. Com isso, o salmista faz uma declaração, uma das declarações mais lindas para mim nas Escrituras. Que depois disso tudo, da perseguição, do exílio, de ver a sua angústia pairar, de olhar os seus inimigos, ele vai declarar: em paz me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só tu, Senhor. Não meu dinheiro, não meu trabalho, não minha inteligência, não minhas habilidades, não meu chefe, não meu diploma. Só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi chega à conclusão, uma vez que é protegido pelo poder de Deus, ele desfruta de tanta segurança, de tanta tranquilidade, como se fosse defendido por todos os exércitos da terra. É uma segurança tão grande no coração, que é como se ele estivesse sendo protegido por todos os exércitos da terra. E deitado, dormindo tranquilamente. A gente conclui que Davi se gloria de que só a proteção de Deus era suficiente. E que sobre ela ele dorme com tanta segurança, ainda que destituído de toda e qualquer proteção humana. Às vezes a gente pode olhar para o lado e falar, não tem ninguém me protegendo. E o Senhor fala, ei, como assim? Estou com você. Quem faz você se deitar e dormir tranquilamente sou eu. É como se Davi tivesse muitos vigiando e cuidando dele continuamente. Ou como se ele fosse defendido de todos os lados por um grande exército. Portanto, que a gente aprenda do exemplo aqui de saber render a Deus esta honra.
A saber que, embora pareça não haver da parte dos homens qualquer socorro, qualquer segurança, nada, todavia, sob a mão poderosa de Deus, é que somos guardados em paz, em segurança, como se eu e você estivéssemos cercados por um poderoso exército. Que nessa noite a gente ore ao Senhor e busque nele e dele a segurança e alívio para as nossas aflições. Que nós clamemos ao Senhor no dia da angústia. Que a gente entenda que as adversidades não são maiores que o Deus que eu e você servimos. Que a gente não coloque a nossa segurança naquilo que é falso, mas naquilo que é verdadeiro. Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. O resultado será um coração cheio de alegria, contente e seguro. Bem maior que aqueles que depositam a sua confiança em outros lugares. Fazendo isso, nessa noite, eu e você, nós deitaremos e dormiremos em segurança, porque o guarda de Israel não dormita. Ele é nossa segurança em dia de angústia. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque são promessas de que mesmo em dias de angústia, há um louvor que diz que o Senhor é nossa fortaleza em dia de angústia. A tua palavra que o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Que onde quer que nós formos, a tua mão nos guiará. Obrigado, Senhor, por essa certeza, obrigado por essa segurança dispensada aos nossos corações nessa noite. Obrigado porque em meio às nossas aflições, o Senhor segura-nos com a tua mão direita poderosa e nos faz ficar de pé. Que se as nossas almas, o coração estiver aflito nessa noite, nós possamos confiar naquele que nos faz deitar e dormir tranquilo, porque o Senhor é que nos dá a segurança. Louvado seja o teu nome. Cuida dos nossos corações aflitos, do nosso coração abatido. Te clamamos nessa noite por isso. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve a nossa súplica, Pai. Por favor, Senhor. Obrigado pela tua palavra ter renovado as nossas esperanças. Obrigado pela tua palavra renovar nossa segurança em ti, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Nos dá um restante de noite, um restante de semana abençoado, para louvor da tua glória. E que a nossa segurança esteja única e exclusivamente em ti, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.